A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira Oficial para mais uma sequência de aulas da Escola Dominical. Eu sou o professor Denis Pereira, atuo há mais de 20 anos com a Escola Dominical e é sempre um prazer ter você por aqui. Por que eu disse aulas? Porque nós temos aqui as videoaulas para as classes de jovens, juvenis, adolescentes e adultos. Por isso, conheça o nosso canal. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se agora aí e ative o sino de notificações. Isso é extremamente importante. Dê like no vídeo, comente o vídeo, diga para nós de onde você nos assiste. E se esse conteúdo abençoa a sua vida, ajuda você a preparar a sua aula, compartilhe com mais pessoas. Esta interatividade faz o YouTube divulgar para muito mais gente este conteúdo que tem abençoado vidas. Pegue sua revista, pegue sua Bíblia, pegue sua caneta e vamos anotar aquilo que o Senhor quer falar através de nós na próxima aula, na lição 7, classe de juvenis. A encarnação do Redentor é o título da lição 7, classe de juvenis. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, está em João 1, versículo 14. Quero lembrar aos irmãos que aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais e tem links para você entrar em grupos de professores no WhatsApp e tem link para você baixar o conteúdo que nós preparamos em PDF para você preparar a sua aula, para você enviar para os seus alunos, para você enviar para outros professores. Dá uma olhada aqui, tem bastante conteúdo. E o vídeo de abertura desta aula que eu estou gravando aqui, esse vídeo de abertura que você assistiu ali 30 segundos, este vídeo é um vídeo convite para você chamar os seus alunos para as próximas aulas. Se você quiser, é só me pedir lá nos grupos, no WhatsApp. Eu envio sempre por lá ou te envio também no privado também. Muito bem, encarnação é sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo usado aqui para habitar, skenuo, significa morar em uma tenda, cabana ou tabernáculo, enfatizando uma morada provisória. Também nós temos aqui os objetivos para esta próxima aula. Mostrar Jesus, a palavra de Deus antes da encarnação. Vislumbrar o mistério da encarnação em seus aspectos biológico, espiritual e social. E conscientizar sobre a humildade de Jesus, pois sendo Deus tomou a forma humana. Eu já disse que eu não fico lendo revista, né? Mas eu passo aqui para os irmãos aquilo que a gente vai anotando aqui para preparar aí a aula. Você tem a revista, eu vou falando ponto a ponto onde é que eu estou, você vai se identificando e vai fazendo aí as suas anotações. Introdução aqui da nossa lição, lembrando que nós estamos às vésperas do próximo trimestre que terá um novo currículo. Isso, depois de muito tempo, a CPAD está produzindo um novo currículo da Escola Dominical, será algo realmente muito especial. Tópico 1. Vivendo na eternidade. Viver fora do tempo deve ser muito interessante. Todas as coisas estarem disponíveis ao mesmo tempo. Não haver distinção entre ontem e o amanhã. É assim que Jesus viveu e é assim que ele é. Até que ele se tornou homem. Quando Jesus se tornou homem, ele, portanto, assumiu aí todas as características da humanidade. A maior manifestação da graça é Jesus, o Filho de Deus se tornando homem, assumindo a forma humana para ser oferecido como homem, para resgatar os homens da condenação do pecado. É preciso estudar a doutrina da encarnação, pois sem isso nossa fé não teria sustentação. Então é muito interessante essa lição dos juvenis, que trata de conceitos fundamentais da nossa fé, que precisam ser ensinados paulatinamente na igreja, para que a igreja entenda, para que a igreja absorva de fato a sua fé.
Tópico 1.1, Jesus, a palavra de Deus. Não é? No texto de João 1, do 1 ao 4, ele é chamado de Verbo de Deus. Jesus era o Verbo porque ele é a expressão do poder e da ação de Deus. O Verbo é a palavra de Deus que criou o mundo. A Bíblia diz que tudo foi criado por meio de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. No grego, a palavra verbo é logos, que significa palavra. Por sua palavra, Deus criou o mundo e tudo que existe. Hebreus 11:3. A palavra de Deus representa seu poder e sua autoridade. Logo, o verbo é Deus agindo no mundo. A Bíblia diz que Jesus é o Verbo, a palavra de Deus. João 1, do 1 ao 2, explica que Jesus sempre esteve com Deus porque ele é Deus. Jesus é Deus se revelando aos homens, agindo no mundo para trazer salvação. A palavra se tornou um homem e morou e habitou entre nós. O Redentor, nós falamos sobre o Redentor na lição 6, ele era Deus. Como Jesus vivia na eternidade? Ele estava com Deus e ele era Deus, não é? Ele disse, eu e o Pai somos um, com todos os atributos da divindade. O Redentor era Deus. A igreja do período apostólico enfatizava a divindade e humanidade de Jesus, especialmente a sua origem divina e o milagre de sua encarnação no ventre de Maria. Isto é, Jesus ao andar na terra era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não há fundamento bíblico para a ideia de que ele era 50% homem, 50% Deus. Não, porque ele disse, eu e o Pai somos um. Uma pessoa até perguntou aí num dos nossos grupos, como que era isso? Porque Jesus aqui na terra disse, olha, do dia e hora ninguém sabe, senão só o Pai que está nos céus. Não é? Aí a pessoa perguntou, agora que ele está no céu, que foi lhe dado todo o poder, agora ele já sabe? Eu disse, ele sempre soube. Só que esta informação dizia a respeito à divindade. Então, na sua humanidade, ele não divulgou esta informação. Como homem, ele não divulgou esta informação. Mas entendemos que Jesus é Deus, então não há nada, não há separação entre eles. Jesus estava na eternidade com Deus e era Deus. Ao humanizar-se, ele não deixou de ser divino, pois os atributos exclusivos da deidade, não é, da divindade, foram manifestos por ele entre os homens. Não é? Na sua própria concepção uniram-se duas naturezas, a divina e a humana. Por amor de nós, para nos salvar, Deus se fez homem. Ele se fez homem e habitou entre nós. Sua manifestação extraordinária da graça. O Redentor tudo criou. Todas as coisas foram feitas por ele. Não é? Antes da criação, o verbo já existia. O tempo verbal aqui aponta para a sua existência eterna. Então o Redentor tudo criou. Deus Pai criou o mundo por meio do Filho. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia para a gente pontuar isso aqui, ó. Está em Colossenses 1,16, que é extraordinário, que diz assim, porque nele, aqui está falando de Cristo, todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, o ensino bíblico sobre a criação, confirmado por esse versículo, estabelece que ela foi completa. Aqueles que creem na teoria da evolução e em reencarnação afirmam que a criação é uma obra contínua. No entanto, a criação foi realizada de forma plena e completa por Deus, como nós vemos em Gênesis, e ele agora está apenas cuidando de tudo que ele criou. Então, tudo foi criado por ele e para ele. O Redentor era também a fonte da vida. Tópico 1.4, ele era a fonte da vida. João ainda menciona que Jesus Redentor era a fonte da vida e foi ele quem trouxe a luz a todos os homens, não é? Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Aqui o verbo é visto como a fonte da vida, ou por que não dizer a própria vida. A vida biológica vem dele.
com certeza. Regularmente usada neste evangelho a palavra vida, zoe, aqui 36 vezes, nunca é bios, vida biológica, se refere à vida do alto, à vida eterna, à vida abundante. Ele é a fonte da vida, ele é a fonte também de toda a luz. Quando Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, está falando de uma vida que vai além desta vida biológica, está falando de vida eterna, não é? O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, é uma vida abundante aqui e na eternidade. Falando aqui de que Jesus, ele é a própria vida, e ele também é o doador da vida, ele é aquele que dá vida. Muitas pessoas às vezes pensam, e muitas pessoas têm procurado mostrar que Deus é um Deus cheio de ira. Como que eu diria aqui? Que Deus é um Deus que mata todo mundo e tal. Nós precisamos entender que a vida nos foi dada por Deus. Logo, a Bíblia diz que ele é aquele que dá e ele é aquele que tira a vida. Sendo assim, quando alguém morre, ou quando Deus fere alguém, mata alguém, Deus não está tirando nada daquela pessoa. Por quê? Porque a vida não é nossa, a vida é dele. A vida nos foi emprestada, é um privilégio viver. Então, Deus não é um assassino que mata as pessoas vão para o Velho Testamento, naquelas guerras, milhões de pessoas morrendo, as pessoas olham o sofrimento do mundo hoje, milhões de pessoas morrendo, Deus não está vendo isso. Bom, primeiro que as pessoas estão nessas condições porque se afastaram de Deus, que é a luz, que é a vida. Segundo, a vida é de Deus, é Ele que nos dá a vida. Então, se tem alguém aqui em dívida, somos nós que estamos em dívida para com Deus. Então, o Redentor era a fonte da vida. Saindo da eternidade, tópico 2.1, e entrando no tempo. Por intermédio da encarnação, Jesus se submeteu a todos os rigores do tempo. No próximo trimestre eu estarei com a revista física, já vou providenciar agora e vai ficar melhor aqui. Agora eu estou com a digital. Deus aguardou o tempo certo e então enviou seu Filho ao mundo, que como qualquer outra criança, teve gestação normal, só não teve concepção humana. Jesus foi concebido no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. A encarnação e o mistério da divindade, o grande milagre da fé cristã, aquele que nunca começou a ser, mas que existia eternamente e continuou a ser o que eternamente foi, glória, começou a ser o que eternamente não foi. Este foi um evento que ocorreu no tempo, com referência àquele que foi e continua sendo eterno. Existem, portanto, os contrastes sustentados. O eterno entrou no tempo e tornou-se sujeito às suas condições. O infinito tornou-se finito, o imutável mutável, o invisível visível, o todo-poderoso tornou-se fraco e fragilizado, o Criador tornou-se a criatura, Deus tornou-se homem. Foi a este mundo de pecado, de miséria e de morte. O fato dele ter entrado em um mundo assim indica a peculiaridade da humilhação sofrida e o propósito redentor criado. Ele veio, portanto, em semelhança da carne do pecado. Somente um ser humano poderia ser um sacrifício aceitável pelos pecados dos outros seres humanos, mas aquele humano tinha que ser uma oferta perfeita, sem pecado, que excluía todos os outros humanos, exceto Cristo. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 9, do 11 ao 22. Você pode anotar aí? Hebreus capítulo 9, do 11 ao 22. Você vai observar aí algumas coisas muito interessantes que ele vai dizer aqui. Olha o que ele diz no 13. Porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espargidos sobre os impuros santificam, trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. E por isso ele é o mediador do Novo Testamento, da Nova Aliança, para que por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que venha a morte do testador, porque um testamento só tem efeito após a morte dos homens, do contrário não tem força nenhuma enquanto o testador vive, porque nem o Primeiro Testamento foi dedicado sem sangue. Quando veio a lei, a primeira aliança, ela foi, através de Moisés, anunciada e ela foi
concluída através do sangue de novilhos, de bodes, não é? Agora, aquele sangue foi derramado ali de animais, só que agora nós temos o sangue de Cristo. Versículo 28. Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam ele aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação. Então, era necessário, entre os homens não tinha, então ele tornou-se homem, tornou-se um de nós, porque assim como o pecado entrou no mundo por um homem, a redenção, a salvação dos homens tinha que vir também por meio de um homem. Quando a palavra nasceu, Jesus, ele não começou a existir naquele momento. Como Deus, ele sempre existiu, mas estava unido a um corpo humano na concepção através do Espírito humano, do Espírito Santo. Jesus viveu uma vida humana e morreu na cruz pela salvação da humanidade. Jesus é demais. A encarnação, ela é um mistério também, tá? Ela é um mistério para a ciência, ela é um mistério principalmente para quem não quer acreditar. Biologicamente falando, o nascimento de Jesus é um dos grandes mistérios da Bíblia. Como nascer um menino de uma virgem? Isso não tem explicação científica. Jesus não foi concebido pela conjunção entre um homem e uma mulher. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. O milagre aparece em primeiro lugar em uma procriação sobrenatural. A este respeito, não é rigorosamente correto dizer que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Foi Maria que concebeu, e a nossa atenção é expressamente atraída pelo fato. Isso é dito de Maria e também é dito de Isabel. Maria só concebeu porque o Espírito Santo havia gerado Jesus em seu ventre e, consequentemente, o nascimento foi virginal. Paulo reflete esta doutrina em Gálatas 4:4 quando escreve: Deus enviou seu Filho nascido de mulher. A profecia de Isaías 7,14 predisse a maneira sobrenatural do nascimento de Jesus. Não foi um mero bebê que foi concebido por Maria, foi o eterno Filho de Deus. Somente no que diz respeito à sua natureza humana ele foi formado no ventre, mas se tratava dele mesmo em sua identidade imutável. Certo? A natureza, a proposição tornou-se homem, não deve ser interpretada como significando que a divindade tenha sido trocada pela humanidade. Isto não significa a subtração, o despojamento irreversível. O Filho de Deus não deixou de ser o que era eternamente quando tornou-se humano. Ele não deixou de ser aquilo que sempre foi. Como que ficou então a trindade com a encarnação? Pai, Filho e Espírito Santo se separaram? Certamente que não. Eles cumpriam papéis distintos, mas continuaram sendo um. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ele não disse, voltaremos a ser um. E por que Jesus não mencionou o Espírito Santo nessa unidade? Não precisava, estava implícito nele. Não é? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele foi gerado pelo Espírito Santo e no início do seu ministério, logo após o batismo ali, ele vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, está implícito que eu e o Pai somos um, o Espírito Santo está aqui, está tudo certo. Como eu sempre digo, hoje em dia, muitas pessoas questionam muitas coisas a este respeito, mas eu sempre digo que para quem acredita, nenhuma explicação é necessária no sentido de explicações mirabolantes. Não. Mas para quem não acredita, ou pior, para quem não quer acreditar, nenhuma explicação será suficiente. Então, para quem acredita, para quem vem para a palavra, para buscar respostas, mas com um coração cheio de fé, amém. E ainda assim, os mistérios que nós não compreendermos na palavra, não deve gerar em nós dúvida, pelo contrário, porque eles só mostram quão grande é o nosso Deus. Imagine um Deus único como é o nosso Deus ser explicado em palavras humanas. Então, nós precisamos crer. É por isso que o crente anda por fé e não por vista. Que Deus continue abençoando a sua vida. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe a nossa aula e preste atenção porque vai ter dinâmica dessa aula. Eu vou postar o vídeo. Fique por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.